Vamos voltar nesses exemplos que a gente falou. Pontualidade, eu vou escolher esse primeiro, e honestidade, eu vou escolher esse segundo. A gente poderia escolher qualquer coisa, desde propriedade privada, respeito à propriedade privada, né, por exemplo, ou sei lá, beleza, né? Tipo, a pessoa valoriza muito a questão da estética. Não estou falando necessariamente de corpo, né? Eu estou falando, pode ser também corpo, né? Mas pode ser um artista ou alguma coisa assim, um fotógrafo, né? Uma pessoa que valoriza muito a estética. Então, ela vai tentar se vestir, quem sabe, muito bem, arrumar muito bem a estética antes de sair de casa, né? Algumas pessoas podem valorizar a saúde, então, enfim, existe tudo que a gente pensar, a gente pode colocar aqui, sabe? Amizade, riqueza, humildade, né? Tipo, a pessoa uma pessoa pode valorizar a riqueza, outra pode valorizar a humildade. Essas pessoas, inclusive, podem entrar em conflito bastante, né? Olha que diferente que é isso. E aqui esse é o ponto, né? Então vamos pegar o primeiro, pontualidade, e o segundo, honestidade. Se a pessoa ela é extremamente focada nessa questão de pontualidade, né, se isso é um valor muito forte para a pessoa, se ela vê a pontualidade, né, como uma mostra de um compromisso, de uma seriedade da pessoa com relação à tarefa, com relação ao outro, um comprometimento, né? Então ela tem todo um jeito de explicar por que pontualidade é tão importante para ela. Isso vai fazendo com que ela tenda a ser uma pessoa pontual. E digamos que ela, quando está sendo pontual há bastante tempo, ela se sente muito satisfeita com isso. Isso traz emoções positivas para ela. Porém, quem sabe ela esteja sobrecarregada. Quem sabe ela tenha pego uma doença. Quem sabe ela está deprimida. Quem sabe muitas coisas aconteceram com ela, né? Seja lá o que for. E ela não está conseguindo ser pontual com frequência. E isso pode gerar uma autocobrança muito grande na pessoa. Pode gerar um certo desgosto, vamos dizer assim, pelo próprio comportamento. O que muitas vezes dentro da psicologia a gente vai chamar de um conflito ético do próprio comportamento, né? Às vezes é o próprio trabalho que está estruturado de uma maneira, né? A instituição de trabalho dessa pessoa está estruturada de uma determinada maneira que ela acaba sendo muito sobrecarregada e ela quer ser a pessoa pontual, ela quer fazer, quem sabe, as entregas dela de maneira pontual também, dentro dos deadlines, não apenas aparecer e bater o cartão na hora ou estar na hora certa no início de uma reunião de trabalho, mas ela quer fazer as entregas dela também, né, na data correta, na hora correta. Só que o trabalho está sendo tão complicado, quem sabe a instituição de trabalho, né, o fazer do trabalho lá está tão desorganizado, a gestão que ela não está tendo as ferramentas para conseguir fazer o trabalho dela no tempo correto, e isso começa a gerar toda uma indignação, um mal-estar, um desgosto, assim, esse sofrimento ético, esse conflito ético dela com ela mesma. Veja como isso pode ser extremamente desagradável, sofrido e angustiante para um ser humano. Por outro lado, ela pode ter dois colegas de trabalho. Um colega de trabalho dela, o A, vamos dizer assim, ele é extremamente pontual e ele tem esse mesmo valor. E é uma pessoa que consegue exercer essa pontualidade. Em, quem sabe todos esses sentidos que a gente está falando. Essa pessoa, ela geralmente vai ser vista com bons olhos pelo indivíduo que a gente está falando, né? Se você é esse indivíduo, imagine assim comigo. Provavelmente você vai olhar o A, vamos dizer assim, com um respeito, quem sabe uma admiração, quem sabe até mesmo uma inspiração. Quem sabe você se sinta atraído pelo A. Não estou falando necessariamente uma atração romântica, mas atraído no sentido de, poxa, eu queria conhecer um pouco melhor o A. O A é uma pessoa aprazível, né? O A é uma pessoa interessante, ele compartilha de determinadas coisas comigo. Dá vontade, às vezes, da gente investir numa relação. Quem sabe puxar papo no almoço, ver se outras coisas de vocês também combinam, porque você aprecia a mesma coisa importante que ele. Então já é um começo, já é uma coisa que pode dar
faísca de um interesse da gente se envolver com alguém. E de novo, estou falando aqui nem que seja um companheirismo, uma amizade. Não estou falando necessariamente em termos amorosos, tá? Mas quem sabe em termos amorosos também a gente acaba muitas vezes se atraindo muito por pessoas com valores semelhantes, né? Agora, por outro lado, tem um indivíduo B lá na mesma empresa que você trabalha. E esse indivíduo, ele tá nem aí para a questão de pontualidade, assim, você vê o indivíduo B com uma pessoa bastante desrespeitosa, irreverente, esculachada nesse sentido, não tá nem aí, entrega o trabalho lá com atraso, fica inventando desculpa pro chefe depois, né? Chega com os horários completamente zoados, isso acaba causando um problema, porque às vezes tem que deslocar um outro funcionário para cuidar daquele posto, daquela tarefa que ele não estava fazendo. A chefia não está demitindo o cara porque, quem sabe, ele tem algum grau de parentesco ali com algum dos chefes, né? Cara, uma pessoa assim que você olha e fala, poxa, essa pessoa vai muito contra algumas coisas das quais são centrais nos meus valores, como por exemplo a pontualidade. Você vai olhar para essa pessoa e pensar, pô, cara, essa pessoa me causa uma repulsa, me é aversiva. Nós somos repelidos por essa pessoa. Lembra que eu falei do caráter aversivo, né? É quase como se a gente sentisse aquele nojo, aquela indignação e o desgosto, né? No caso, nojo ou desgosto por uma coisa física ali, né? Que tem um certo odor ou alguma coisa assim. É aquele caráter aversivo, a gente parece que tem uma repulsa, quer se afastar daquilo. Só que nesse caso não é um instinto ali de, ok, o seu organismo não quer que você pegue uma doença. Não é, poxa, essa pessoa definitivamente não combina comigo. Ela provavelmente vai entrar muito em conflito comigo, né? E a gente acaba tendo todos esses sentimentos de angústia. Quem sabe conviver com aquela pessoa é muito difícil, né? E de repente você tá lá numa situação, você já evita aquela pessoa no dia a dia, só que num determinado dia estão fazendo uma imersão, né? Chamaram uns psicólogos loucos lá para fazer uma imersão. Não sei o que é isso, juro que nunca fiz na vida uma imersão dentro de uma empresa. Imagine, né? Juro que não, nem tô de dedos cruzados aqui. Mas os psicólogos loucos foram fazer toda uma imersão, uma tarde inteira, tiraram todo mundo do trabalho e chega um momento que você que faz tem uns caras que fazem um negócio de psicologia reikiana, não sei o que, ele fala, ok, agora formem duplas, né? A primeira pessoa que vocês verem, quem tá do teu lado, e de repente você forma dupla com esse cara, o tal do B que a gente tá falando, um olha pra cara do outro com aquela cara de desprezo, de desgosto, de qualquer coisa assim. Veja quantos sinônimos tem pra essa palavra, né? E aí você se olha e fala, cara, daí vê, vocês tentam se livrar um do outro, só que todo mundo ao redor já formou duplinha e vocês, beleza, né? E aí você tá lá, e daí os psicólogos estão lá falando, e daí, ok, agora vocês têm que, um tem que deitar no chão, né? E daí o B deita no chão, e daí daí o outro fala, agora vocês têm que fazer tipo uma massagem na têmpora aqui da pessoa, enquanto vai fazendo uma respiração X, Y, Z. E você já tá lá rolando os olhos, o olho tá rolando tanto que já tá indo quase que virando um 180 e entrando quase na tua cabeça ali, né? Você fica tipo, nossa, parece que dá um desconforto, o negócio até de tocar assim na têmpora da pessoa, sabe? Parece que você tá tocando um material radioativo, assim, um negócio muito bizarro, né? Então, vocês estão conseguindo sentir um incômodo? Né? Eu estou fazendo toda uma imaginação ativa e vocês provavelmente, né, você, pessoinha que está me assistindo aqui ou me ouvindo, né, você provavelmente já deve ter se sentido assim com alguém. Né? Essa sensação muito de uma repulsa, de uma aversão. Então, olha, todos esses nomes que eu usei aqui, eu estou tudo usando como sinônimo, tá bom? Mas essa ideia de uma repulsa, de uma aversão pelo outro. Né? Então, veja só como pode ser muito forte, muito gutural, assim, um negócio que sai de dentro de nós, esse desconforto com relação a outras pessoas. Se aquela pessoa, por exemplo, se a gente tem um valor de proteção às crianças, isso é uma coisa muito central pra gente, e outra pessoa não tem esse valor e você vê ela maltratando uma criança, cara, tua resposta, inclusive, pode vir junto de, não apenas nojo, indignação e desgosto, mas pode vir junto com aquela coisa da raiva, ok? Do ódio, do incômodo que a gente falou lá no começo, né? Então,
esse nojo, essa indignação, esse desgosto pode vir com raiva. Inclusive, esse overlapping, né, essa sobreposição desses dois é relativamente comum em várias circunstâncias. Assim como eu falei que é comum, por exemplo, a gente ter ansiedade e insegurança aparecendo no mesmo momento, né? Mas perceba que não é exatamente a mesma coisa, né? São coisas que indicam coisas diferentes para nós. Um é a raiva, né, no sentido de, opa, quero proteger, quem sabe, alguém, e o outro é essa indignação, essa coisa do desgosto, do é uma aversão a uma pessoa que você quer se afastar, né? Então perceba que isso é muito importante em vários sentidos. Vou dar um último exemplo aqui, que é da questão da honestidade. É, Se nós somos forçados a mentir, e um dos nossos valores é a honestidade, isso pode causar um mal-estar muito grande em nós. Coisa que, para uma pessoa que não tem esse valor tão forte, pode ser algo que não signifique grandes coisas. Quem sabe não fez nem diferença para a pessoa. Mas para uma pessoa que tem isso como um valor muito forte, cara, isso pode ser pesado pra caramba. Isso pode gerar todo um mal-estar dentro de nós. Agora, se a gente descobre que um amigo nosso mentiu para nós, se nós temos para nós muito forte o valor da honestidade, da verdade, a gente pode acabar tendo uma reação muito grande de mal-estar com essa pessoa, que vai fazer a gente tender a ter até dificuldade de olhar nos olhos dela depois. Quem sabe a gente vai romper essa amizade com essa outra pessoa, ter uma reação muito mais dura, muito mais radical, vamos dizer assim, com essa pessoa, tá? Por outro lado, se para nós a questão da honestidade não é tão central assim, quem sabe a gente tem um espaço muito maior para, caso esse nosso amigo mentiu para nós, a gente ser um pouco mais compreensivo, vamos dizer assim, com essa pessoa e tentar relativizar um pouco mais, quem sabe entender a situação que ela mentiu, o que levou ela a mentir, que ela estava numa situação difícil e tudo mais. E a gente pode falar, ok, eu não me sinto muito bem com o que você fez, mas eu vou te perdoar. A gente acaba perdoando até com mais facilidade, né? Agora, quem sabe se a honestidade era um valor muito central pra gente, a gente não vai querer nem ouvir a justificativa da pessoa para ter mentido para nós. Porque a gente vai olhar e falar, cara, literalmente não importa qual a justificativa, eu não aceito o que você fez comigo. E aqui a nossa amizade termina. Percebem a diferença de emoção que isso evoca em nós e ao mesmo tempo como isso muda a probabilidade da gente ter determinados comportamentos e determinadas escolhas, dependendo de se o que nós fizemos ou o que o outro fez, ele acaba mexendo ou não com os nossos valores? E isso é muito importante porque vamos olhar então para a funcionalidade, vamos falar em todas as letras, né? Isso acaba servindo muito, né? Essas emoções que vêm muito desses valores acabam servindo demais como guias para nós. Porque a gente sabe há muito tempo na psicologia que quando a gente está muito em conflito ético, de estar, vamos dizer assim, em um ambiente que não nos propicia a agir de acordo com os nossos valores, como por exemplo nesses exemplos que eu citei agora há pouco, de honestidade, de pontualidade, isso é uma coisa que acaba fazendo muito mal para a gente. E o ideal de quando a gente, vamos dizer assim, quando a gente consegue, o ideal é tentar o máximo possível mudar o nosso ambiente para propiciar um ambiente que possa fazer a gente agir de maneira mais coerente com os nossos valores, ou no pior dos casos, tentar sair desse ambiente e procurar um outro. Por exemplo, se é o seu emprego que está fazendo esse tipo de coisa acontecer, esse conflito de valores ocorrer, por exemplo, eu tenho o valor do cuidado com o meio ambiente, né, a preservação ambiental, e eu estou trabalhando numa empresa que está poluindo pra caramba. Isso pode gerar um conflito emocional e ético muito grande na pessoa. E gerar todo esse nojo, essa indignação, esse desgosto, não apenas pela empresa, mas também pela nossa contribuição nisso que vai contra o nosso valor. Ok? Então, se a gente não sai disso, ou se a gente não muda as coisas lá dentro, isso vai sendo muito cumulativo em nós até gerar algum tipo de desgaste muito grande e que pode fazer muito mal para a nossa saúde emocional
inclusive, assim, em última instância, gerando quadros até de depressão ou alguma coisa assim, quadros de transtorno mental mesmo. Mas mesmo que não chegue num quadro clínico de transtorno mental, isso pode gerar muito sofrimento. E às vezes é difícil a gente conseguir sair dessas situações ou mudar essas situações porque nós não temos as ferramentas, as condições, os recursos, o espaço de ação para fazer isso. E isso pode ser muito difícil de vez em quando, ok? Dependendo da nossa sociedade, dependendo do grupo social, dependendo das, por exemplo, condições financeiras que a gente tem, né? É muito fácil falar de sair de um trabalho, mas quando a pessoa ela não tem a possibilidade de sair de um trabalho por questão de não ter uma reserva financeira para fazer essa transição, a coisa fica muito mais difícil na prática. Então a gente precisa tentar reconhecer dentro do nosso ambiente o que dá para a gente fazer, mesmo que seja uma coisa lenta, muitas vezes passinho por passinho, né? Mas isso pode ser muito importante para a gente não acumular isso muito ao longo dos nossos anos, para que isso fique de uma maneira assim muito vamos dizer assim, disfuncional, ok? Para que aquilo não comece a devorar a gente por dentro e acabe gerando uma espiral que fique lá para frente muito pior de sair. Então aqui a gente já entende uma das primeiras disfuncionalidades que isso acaba causando, né? Que se a gente não identifica o que está acontecendo, se a gente não identifica esse nojo, essa indignação, esse desgosto, é, né, esse conflito ético que a gente está tendo por estar em um determinado ambiente que impele a gente a ter isso, e a gente não consegue tomar atitudes para mudar esse ambiente ou mudar de ambiente, isso pode facilmente acabar se tornando algo muito prejudicial para a gente. Okay? Então, tentar identificar e agir o máximo possível dentro das nossas possibilidades concretas é essencial nesse caso. Porém, como eu falei, não é só sobre o nosso comportamento que a gente pode acabar tendo essa série de sensações, de sentimentos e de emoções. Pode ser também pelo comportamento das outras pessoas. E aí é muito importante a gente identificar isso também.